Você foi enganado esse tempo todo, então fica até o final que eu te explico. Se você já estudou sobre a Segunda Guerra Mundial, você já deve ter pensado, os japas já levaram 2 bombardeadas nucleares e babam ovo pro americano. Parece mulher de vagabundo, apanha, mas não larga. Povo sem amor próprio. Fala galera, aqui é o Xi. Que o padrão de educação no Brasil é ruim, já não é novidade. Então dos comentários anteriores, eu não culpo, é assim mesmo. E aposto que vocês nem imaginam como era o Japão antes da guerra. E se você curtiu o que eu vou te contar agora, não se esqueça de deixar o like. Basicamente, o povo do Japão, ele era muito pobre e a carga horária era muito alta e o salário muito baixo. Te lembra algum lugar? Pois então, começando pelas mulheres. Elas quase não tinham direitos, não podiam escolher com quem casar, só podiam trabalhar em locais simples e mal pagos, raramente podiam frequentar universidades e assumir cargos importantes, não existiam leis contra a violência doméstica e se ainda quisessem divórcio, era quase impossível. E não para por aí. Além de não poder falar mal do casamento, elas deviam servir o marido. Não, pera aí, eu gostei. Cala a boca! A liberdade de expressão quase não existia, limitando até a imprensa. Tudo isso porque quem mandava era o exército. Isto é, não existia democracia. Naquela época, quem falasse mal do governo ou era preso ou simplesmente sumia. Para melhorar tudo, o governo ele ainda queria construir um império poderoso. Eles achavam que o Japão precisava crescer para ter mais recurso e respeito pelo resto do mundo. E é por isso que eles começaram a sair por aí conquistando terras, como a Coreia, Taiwan e China. Sabe aquele ódio que você fomenta pelo Japão por causa dos vizinhos da Ásia? Tá aí a explicação. A culpa era de um governo autoritário, não era do povo. Mas nos dias de hoje, sim, o país é representado pela população. Então, vamos parar com esse racismo, por favor? O Japão, ele era praticamente dividido. O que o povo queria era diferente do que o governo queria. Para você ter uma ideia, nas escolas, as crianças, elas já eram doutrinadas a servir o imperador. Ensinavam obediência e patriotismo extremo. Não podiam questionar as ordens e regras. E nas aulas de história, ainda ensinavam que o Japão era um país puro e superior. Pura maldade. Fora que o imperador ele ainda era apresentado como uma figura divina e também era ensinado que a guerra era algo honroso e necessário. Então já deu para você perceber que para as crianças a diversão e a liberdade era muito limitado. Como você acha que era a satisfação do povo naquele tempo? Dá uma pausada e comenta aí para não ter spoiler. Olha só que legal. Alguns até apoiavam o governo, mas ou era por patriotismo ou por medo. E outros sofriam em silêncio. Lembrando mais uma vez que lá não existia eleições nem liberdade de imprensa, tá? E aí, curtiu esse paraíso? Tá, agora vamos pro início do relacionamento mais lindo do mundo. Não tô falando dos seus pais. Com o fim da guerra, o governo japonês finalmente foi derrubado. E com isso, o imperador perdeu o poder político, todos ganharam direitos iguais, inclusive as mulheres. Para alegria de muitos, se tornou uma democracia plena. Isto é, até existia democracia, mas era muito mais restrito. Então assim o Japão ele renunciou o direito à guerra e criou apenas uma força de autodefesa. Nas escolas foi dado um fim ao ensino militarista e deu lugar à educação que conhecemos hoje. Então as crianças começaram a ter mais liberdade para pensar e aprender. A pobreza nos campos foi reduzida pela distribuição de terras e o melhor é que a censura havia acabado. O povo podia criticar, protestar, criar jornais livres. E a prioridade pela paz se tornou real, que desde sempre era uma vontade do povo japonês. Mas não para por aí. Com a ajuda de dinheiro e tecnologia dos Estados Unidos, o Japão teve um crescimento muito rápido entre os anos 50 e 60. E é por isso que hoje muitos são gratos pelas mudanças e reconhecem que a ajuda americana foi essencial. Depois de tudo, acho que isso prova que até amor tem explicação. Então não se esqueça, antes de julgar, se informe. Por favor, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever, que isso além de me ajudar, me incentiva a fazer mais vídeos como esse. Falou!